Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. E o que temos hoje a aprender? Apesar da leitura ser do Antigo Testamento, continuarei a meditação após o Evangelho, para que assim, se alguém quer somente meditar o Evangelho, tenha essa possibilidade e pare depois a sua meditação. Escutemos o Evangelho, que segue daquilo que estamos escutando quase que sequencialmente de São Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa com os discípulos, lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, o que temos aqui diante de nós? Como é esta situação? Devemos de ter presentes que, no sábado passado, pela festa da Cátedra de São Pedro, não escutamos o Evangelho de Marcos, que justamente nos apresentaria como sabemos bem, justamente a transfiguração do Senhor. E, após a transfiguração, é que acontece esse episódio. Então Jesus se transfigurou diante dos discípulos, a Trindade se manifestou diante de Pedro,
Tiago e João. E aqui, a outra tradução que também eu sigo, diz que no primeiro versículo, todo o povo, vendo a Jesus, ficou espantado e se encheu de temor. E correndo para ele, o saudavam. Por que todo o povo, vendo Jesus, se encheu de terror e ficou espantado? Porque provavelmente ainda havia o brilho da transfiguração no rosto de Jesus, como Moisés ao descer do monte. Seu rosto brilhava. Algo ainda daquela transfiguração que acabara de acontecer estava presente na face de Jesus. E por isso se espantaram e encheram-se de temor. Mas isso acabou logo, porque foram cumprimentá-lo. Foram encontrá-lo. E vemos a segunda parte, que é todo o evangelho. A primeira parte é esse primeiro versículo. A segunda parte é o quê? Jesus vê toda a multidão e vê o que está acontecendo naquela aglomeração e pergunta: o que é que estáis questionando entre vós? Por que Jesus fala isso? Porque os escribas, aproveitando a ausência de Jesus e o fato de os discípulos não conseguirem realizar o milagre, o exorcismo que era necessário, começaram a disputar com os discípulos, procurando humilhar aos discípulos de Jesus e diminuir a autoridade e a influência de Jesus. E assim, Jesus, ainda mais uma vez, vai confundir seus inimigos e a nova cilada que armaram para ter um triunfo sobre ele. É nesse episódio que nós nos encontramos. É nesse fato que chega Jesus, descendo do monte, e ali está essa situação para ser resolvida. E muitos questionamentos, ou alguns questionamentos, surgiram para a nossa vida. Contam o que está acontecendo. O pai da criança conta o que aconteceu. Trouxe meu filho para que tu o cures, mas os teus discípulos não conseguiram realizar o milagre. Pediu a eles e nada conseguiram. O que Jesus está querendo demonstrar no evangelho de hoje? Jesus quer conduzir o homem à oração com fé. A fé imperfeita deste homem, o Senhor contesta com lamento, e o Senhor está contestando a cada um de nós. Mas o seu lamento é também já um sinal de diálogo com ele. Este pai, Jesus se aproxima deste pai e começa a dialogar. É Deus que conversa com o homem, que conversa com cada um de nós. Mas ele quer que nós cresçamos na fé, que superemos a incredulidade e que tenhamos uma oração com fé verdadeira. Logo mais lerei um trechinho de algo que escreve Santo Agostinho nesse trecho. Então, este homem apresenta toda a situação do seu filho, que seus discípulos não conseguiram fazer nada, e Jesus responde. Diz, melhor falando, o que diz o Senhor? Até quando, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o à minha presença. Essa é a outra tradução. Até quando vos sofrerei? Até quando sofrerei por causa de vós? Eu não estarei convosco o tempo todo fisicamente, humanamente. Está conosco, sim, na Santíssima Eucaristia, como é a nossa fé. Mas aquele Jesus que caminhou sobre a terra na sua forma humana, nós não podemos vê-lo, não caminha desta mesma forma entre nós, mas está presente em nosso meio, na sua igreja e nos sacramentos. Então, Jesus coloca esse questionamento também a nós. Até quando? Até quando nós não teremos fé? Até quando nós não confiaremos nas suas ações, desconfiaremos de Deus? E apresentando o menino a Jesus, o que acontece? Ele começa a rolar e espumar pela boca. E Jesus pergunta ao pai: desde quando está assim? O pai responde, e ao final de sua resposta diz: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus disse o quê? Se podes.
Tudo é possível para quem tem fé. Jesus aqui começa esse diálogo com o homem, Deus dialogando com o homem. É como se Jesus dissesse, outro que disse eu posso. Mas este lamento nos convida e nos conduz ao Pai com uma oração, uma expressão de fé verdadeira, que é aquilo que ele vai dizer logo após. Este homem tem fé e vê que o milagre só vai acontecer se ele tiver fé em Jesus, com isso que Jesus disse. E o pai responde: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Em outra tradução, sim, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. A minha fé é pequena. A minha fé ainda não tem um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda. Ajuda-me, Senhor. Eu quero crer. Aumenta a minha fé. E esta frase, aumenta a minha fé, nós rezamos na missa. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós rezamos diariamente pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que venha em socorro à nossa incredulidade, à nossa falta de fé para com Ele, para com tudo que Ele pode realizar em nossas vidas. Ou nós desconfiamos de Jesus? Achamos que talvez Ele não possa? Jesus pode tudo, mas Ele nos concede aquilo que é necessário para a nossa saúde e salvação. Recorda uma vez mais, não tudo o que queremos, mas o que é bom para a nossa saúde e salvação. E temos esta fé em Jesus. E assim, diz Santo Agostinho em relação a este diálogo: se falta a fé, perece a oração. Pois quem pede o que não crê, creiamos, pois para poder rezar, e oremos para que não morra a fé com a que oramos. A fé faz manar a oração, e esta, uma vez que brotou, alcança a firmeza da fé. Oração e fé devem de caminhar juntos. E o que também o Senhor tem a indicar para nós? Que a fé e a oração não devem ser dadas por certas em nossas vidas. São realidades que devem se consolidar a cada dia, devem ser renovadas diariamente. Não, eu tenho fé, eu rezo, mas eu rezo de vez em quando, não rezo todos os dias. Eu tenho fé, mas só manifesto de vez em quando, não todos os dias. Diariamente devem de se manifestar. Porque o risco de perder a fé e a oração está logo ali na esquina, na primeira volta da nossa vida. O reino de Deus, devemos de saber, diante de tudo isso que acontece, é mais forte que o mundo, que o reino deste mundo. E devemos buscar a funda da oração para golpear o mal, como Davi golpeia Golias, e destruir sua aparente indestrutibilidade com a oração e a palavra de Deus, com a fé. Nós temos buscado na fé, na oração, esta força para destruir o mal aparentemente indestrutível ou não? E assim, há manifestação no menino e Jesus expulsa, mostrando que o milagre é permanente. A cura que Jesus faz é eficaz. Não deve mais temer que vai acontecer algo que acontecia antes, mas Jesus é completamente eficaz naquilo que ele realiza, na sua obra, na vida deste menino. Isso nos leva a questionar que talvez muitas coisas que o Senhor realizou na nossa vida, ele foi eficaz. Somos nós que não acreditamos. Somos nós que não confiamos e achamos que o mal vai vencer e não o Cristo. Terminado tudo isso, Jesus está em casa e os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração e jejum. Alguns códices trazem e jejum.
E muito provavelmente seja isso que o Senhor quis dizer: oração e jejum. E o que o Senhor quer indicar isso aos discípulos e a cada um de nós? Jesus mostra que não conseguiram realizar a cura porque, primeiro, fraquejaram na fé. E o que mais? Acreditavam que o demônio tinha um poder extraordinário que ele não tinha sobre aquele enfermo. Assim, uma fé sincera e firme nada fará impossível. Nós devemos de compreender ainda o que o Senhor quer dizer aqui para nós, que um milagre de tal magnitude pode ser operado, como a fé de um grão de mostarda perto de uma montanha, mas que também ele nos adverte que a casta de demônios que ali estava e foi expulsa, a oração e o jejum, isto é, a fé e a mortificação das paixões que não dependem somente de poderes sobrenaturais, mas também são virtudes e atos que todos podem e devem praticar. Então, sem virtudes e atos que nós podemos praticar, não alcançaremos realizações de certas graças, curas e milagres. É isso que Jesus está a indicar aos seus discípulos. E temos buscado viver as virtudes e certos atos de amor? O jejum, penitência, oração, tantas coisas que podemos fazer para crescer na fé que dependem de nós também? Ou só esperamos a graça? As duas coisas caminham juntas para que possamos realizar as obras que o Senhor pede a nós. E temos feito? Temos realizado? Ou temos nos deixado abater pelo demônio como este menino apresentado? O fogo das paixões e a água. As intempéries da vida me movem e me agitam. E assim não permitem que a ação de Deus aconteça em minha vida? Me lanço ao fogo das paixões ou à morte espiritual? E não me confio ao Senhor. Como temos vivido este evangelho de hoje? Nos questionemos. Passemos agora ao Salmo brevemente e já vamos à leitura. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. E diz ao final: verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Então, o testemunho de Deus é sempre verdadeiro, nunca mentiroso. E a santidade dele refugie na casa. Não sabeis que sois o templo onde habita Deus? A santidade de Deus refugie, isto é, brilha em nós, resplandece em nós, até a eternidade, até nos conduzir à vida eterna. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, terminamos o livro de Gênesis, ao menos parcialmente. Toda a sabedoria vem do Senhor Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Então, de onde vem a sabedoria? A resposta está aqui. Dele, do Criador. Não vem das coisas. Ele, como vai dizer o texto, infundiu nas coisas a sua sabedoria. E recordemos, a sabedoria para o cristão é aquilo que vai aparecer mais adiante nos próximos capítulos. É a sabedoria encarnada. É Jesus. Esta é a sabedoria, é uma pessoa. É a Trindade, é a manifestação de Deus. E não uma inteligência meramente humana que exclui a possibilidade de Deus existir. Isso não é sabedoria. Porque a sabedoria guia, rege a vida e nos leva à santidade e ao temor de Deus. A inteligência nem sempre o faz. A inteligência muitas vezes leva à soberba, ao orgulho. Se não existe uma sabedoria que nos envolve, nos permeia e nos conduz a Deus. Continuemos. Quem pode contar a areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, a inteligência prudente vem da eternidade. Aqui vemos certas coisas que
Se conta que até hoje o homem não tem como ainda ter uma precisão de todas essas medidas. Parcial, sim, mas nem mesmo os cientistas mais doutos conseguem ter todas essas medidas de forma exata. São proximidades. Então, vemos que é uma inteligência que não é a sabedoria divina, porque a sabedoria de Deus é perfeita, é conforto para a alma, como diz o Salmo. Segue ainda o texto. Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente vem da eternidade. Fonte da sabedoria, a palavra de Deus, no mais alto dos céus, e seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Este versículo 5 já nos dá uma resposta. Queremos encontrar a sabedoria verdadeira para a nossa vida? Qual é o caminho a ser feito? Seguir os mandamentos eternos de Deus. O que nos conduz aos céus, à santidade. E a palavra de Deus é a fonte da sabedoria. E a palavra de Deus não é somente a Bíblia. Aqui é a palavra escrita. Mas a palavra de Deus é o próprio Cristo. É uma pessoa com quem eu me relaciono. Também nos sacramentos, também na sua igreja. E nós nos deixamos guiar por essa palavra, pelo Cristo. E buscamos beber desta fonte. Continuemos ainda mais. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu as capacidades do seu engenho? A ciência da sabedoria, a quem foi revelada? E quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou no Espírito Santo. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre as suas obras e em cada ser humano, segundo a sua bondade. Ele a concede àqueles que o temem. Então o Senhor concede sabedoria a quem o teme, a quem o ama, não a quem tem medo, a quem o ama de verdade. A quem teme ofendê-lo por amor, porque o ama. A quem o serve, a quem o busca. E onde está presente essa sabedoria? O Senhor concedeu-a em toda a sua criação, porque olhando para o seu Filho amado, criou o universo. E criou também o ser humano. Mas também este mesmo Jesus nos une ao Pai, porque nele somos filhos adotivos através do batismo. E aqui, esta sabedoria, que conheceu tudo e conhece tudo, se revela a nós, se nós queremos conhecer a sua revelação, porque Deus revelou o seu rosto em seu Filho Jesus Cristo, no rosto humano de Cristo. Mas nós buscamos conhecer a revelação de Deus, o próprio Filho revelado, ou nós nos fechamos e não vivemos aquilo que Jesus nos propôs hoje no Evangelho. A intimidade com o Senhor, na oração, na fé, na meditação, na palavra. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente praticarmos os atos de virtudes necessárias para ajudarmos a graça de Deus a agir ainda melhor em nossas vidas e vivendo cada vez mais as virtudes que nos conduzem a sermos homens e mulheres à imagem e semelhança de Cristo, possamos viver cada vez mais em santa obediência e retidão ao Senhor, na sua sabedoria divina, na santidade, para que assim vivendo tenhamos uma vida plena e alcancemos um dia a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, um excelente dia.